Era um dia como qualquer outro, e Jesus estava cercado de pessoas que o ouviam atentamente. Seus discípulos estavam perto, absorvendo cada palavra que saía de seus lábios, enquanto uma grande multidão escutava do lado de fora. Todos estavam empolgados, buscando respostas para suas dúvidas espirituais, esperando encontrar a verdade sobre o reino de Deus. Jesus, com sua sabedoria divina, começou a falar de maneira clara, mas também desafiadora, alertando todos sobre o que realmente importava na caminhada com Deus. Em um momento, ele olhou para a multidão e disse palavras que soaram como um trovão em meio à calmaria daquele dia. Ele disse: "Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." Essas palavras não eram o tipo de mensagem que muitos esperavam ouvir. Elas cortavam direto ao ponto, revelando algo profundamente perturbador. Não era suficiente apenas dizer Senhor, Senhor, ou fazer uma oração de vez em quando. A verdadeira fé não se resumia à aparência, aos rituais ou à religiosidade superficial. O que Jesus estava dizendo era claro e incomum. Muitas pessoas pensavam que estavam seguras, que seriam bem-vindas no reino dos céus, apenas por externarem suas palavras ou se apresentarem de maneira religiosa. No entanto, o que realmente importava era a atitude do coração e a prática de viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus não parou por aí. Ele queria que todos entendessem que a verdadeira fé exigia mais do que uma fachada religiosa. Então, ele continuou, acrescentando palavras ainda mais fortes e desafiadoras. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7. Essas palavras são algumas das mais chocantes e poucas vezes pregadas. Talvez porque elas confrontam diretamente uma visão distorcida da fé que muitas pessoas carregam. Jesus estava falando de algo muito sério. Pessoas que, ao longo de suas vidas, achavam que suas boas ações, como pregar, expulsar demônios ou até realizar milagres, eram garantia de que estavam no caminho certo para o reino dos céus. Eles estavam confiantes de que suas ações extraordinárias e públicas eram sinais claros de sua fé genuína. Mas Jesus disse que essas pessoas estavam profundamente enganadas. Eu nunca vos conheci, disse ele. Isso significa que não importa o quão impressionantes fossem as ações delas, se não havia uma relação verdadeira com Deus, se não havia um coração transformado pela graça divina e pela obediência sincera à sua vontade, tudo o que elas fizeram não tinha valor diante de Deus. Elas poderiam até ter feito milagres, mas sem a verdadeira conexão com Ele, essas obras não passavam de meras ações humanas, vazias de propósito eterno. Antes de continuarmos, dá uma olhada rápida para ver se você já está inscrito. Vou trazer conteúdos iguais a esse e trazer descobertas profundas e enriquecedoras sobre a Bíblia para você. Vai ser uma jornada que vai elevar sua fé e entendimento. Essa mensagem é um chamado urgente para refletirmos sobre a verdadeira natureza da nossa fé. Jesus não está dizendo que não devemos fazer boas obras ou agir em seu nome. O que ele está destacando é que essas ações devem ser o reflexo de uma vida rendida a ele, de um coração que verdadeiramente o conhece e deseja fazer a sua vontade. Fé não é sobre aparência, é sobre relacionamento. É sobre transformação interna. O versículo é um alerta contra a religiosidade superficial, contra a ideia de que podemos enganar a Deus com nossas palavras e ações externas. Não podemos basear nossa segurança espiritual em rituais ou em nossas realizações. A verdadeira fé é construída na confiança em Deus, no amor genuíno a Ele e na prática da sua vontade. Essas palavras de Jesus nos desafiam a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: minha fé é verdadeira? Estou vivendo de acordo com a vontade de Deus ou apenas cumprindo um papel? Mas naquele momento, Jesus sabia que havia algo mais profundo que precisava ser dito. Algo que ninguém deveria ignorar. Ele queria fazer uma coisa muito clara para todos. A salvação não é conquistada apenas com palavras ou feitos extraordinários. Ela exige algo muito mais profundo e genuíno. Jesus, com sua voz tranquila, mas cheia de autoridade, falou: nem todo que me diz, Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essas palavras caíram como uma bomba no meio da multidão. As pessoas olhavam umas para as outras, perplexas, sem saber como reagir. Muitos haviam se acostumado a acreditar que se simplesmente chamassem Jesus de Senhor ou fizessem grandes feitos em seu nome, já teriam garantido seu lugar no reino dos céus. Mas Jesus estava dizendo que não era isso que realmente importava. A palavra Senhor em si não tinha poder se não fosse acompanhada de ações verdadeiras, de um coração que na realidade se entregava a Deus. E é aí que a mensagem de Jesus começa a desafiar o coração de todos que o ouviam. Não era o simples fato de professar uma fé, nem mesmo de realizar milagres e feitos extraordinários em seu nome, que garantiria a salvação. O que contava, o que realmente importava, era fazer a vontade de Deus com um coração sincero. Se essa reflexão está fazendo você pensar de maneira diferente sobre o ensinamento de Jesus, deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que realmente fazem a diferença na sua jornada espiritual. Jesus continuou a explicar, em termos simples, o que realmente significava seguir a Deus de verdade. Ele contou histórias e usou exemplos para ilustrar o que significava ser genuíno em sua fé, em sua relação com o Pai. Ele falou sobre a diferença entre aqueles que apenas aparentam ser fiéis, fazendo coisas boas e até milagrosas, mas sem uma verdadeira conexão com Deus, e aqueles que de fato vivem a vontade de Deus em seu dia a dia, de coração. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras de Jesus, que podem soar duras para alguns, têm um propósito claro. Ele estava revelando que as obras externas, os milagres, as pregações, por mais impressionantes que fossem, não eram suficientes se não houvesse uma transformação verdadeira no coração. O que Jesus estava dizendo é que muitas vezes as pessoas se concentram tanto nas aparências, no que os outros podem ver ou naquilo que é mais fácil de mostrar, que esquecem o mais importante: a sinceridade com Deus. Jesus, com seu amor incompreensível e sua paciência infinita, queria que todos entendessem uma coisa fundamental: a salvação é mais do que uma série de feitos ou palavras repetidas. Ela é sobre fazer a vontade de Deus com um coração sincero, com uma vida que reflete a verdade do que se crê. Não se trata de impressionar os outros ou de fazer coisas grandiosas para mostrar o quanto somos espirituais. Trata-se de viver com integridade, de amar verdadeiramente a Deus e ao próximo, de ser transformado por sua graça. Este ensinamento de Jesus, embora desconfortável, é um chamado para todos nós. Ele nos desafia a examinar a nossa própria fé. Será que estamos apenas dizendo Senhor, Senhor? Ou estamos de fato vivendo conforme a sua vontade? Estamos buscando fazer a vontade de Deus não apenas em momentos públicos, mas também quando ninguém está nos olhando. A verdadeira fé exige um compromisso com a verdade e com a transformação interna. A salvação, portanto, não é uma questão de fazer milagres ou de ser reconhecido por nossa religiosidade. Ela é, acima de tudo, uma questão de obediência, de um coração sincero que se rende à vontade de Deus e deseja, de todo o coração, viver para Ele. E por mais que isso exija sacrifícios e mudanças profundas, é também onde encontramos a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a segurança de que estamos caminhando com Deus em nossa vida diária. Esse é o aviso de Jesus para todos nós. Ele nos chama a viver uma fé que é verdadeira, não apenas de palavras, mas de ações, com um coração transformado e dedicado a fazer a vontade de Deus, independentemente de como isso possa parecer para o mundo ao nosso redor. É essa fé genuína que nos conduz ao reino dos céus. Era uma tarde quente na Galileia, e uma grande multidão se reunia ao redor de Jesus. Ele estava sentado em uma colina, cercado por seus discípulos e um número imenso de pessoas que vinham de diferentes lugares, cada uma com suas próprias expectativas e motivos. Muitos buscavam milagres, outros apenas queriam ouvir palavras sábias. Alguns, com corações sinceros, queriam entender a verdade sobre o reino de Deus, mas outros estavam mais preocupados com as aparências e com as regras religiosas. Foi nesse momento, enquanto a multidão estava atenta a cada palavra de Jesus, que ele começou a falar de algo muito importante e, ao mesmo tempo, desafiador: a diferença entre a religiosidade e uma verdadeira relação com Deus. Jesus, com sua profunda sabedoria e amor, começou a desmascarar uma grande mentira
que muitos haviam acreditado. Ele falou sobre como muitas pessoas estavam confiando em suas aparências religiosas, no modo como se vestiam, nas orações públicas, nos rituais que cumpriam, e acreditavam que isso era suficiente para garantir um bom relacionamento com Deus. Mas Jesus queria mostrar a verdade. As aparências religiosas e as obras externas não garantem uma verdadeira relação com Deus. Ele sabia que muitos estavam enganados, acreditando que bastava seguir as regras ou fazer boas ações para estarem certos diante de Deus. Mas a realidade era muito diferente. Jesus sabia que, por dentro, muitas dessas pessoas estavam vazias. Eles cumpriam os rituais porque era o que se esperava, porque queriam ser vistos como justos, mas seus corações estavam longe de Deus. Jesus então contou uma história para ilustrar o que estava explicando. Ele disse: "Quando uma árvore é boa, seus frutos também serão bons. Mas quando uma árvore é má, seus frutos também serão maus." Mateus 7,17. Ele usou essa comparação simples, mas poderosa, para mostrar que se o coração de uma pessoa é genuíno e puro, então suas ações refletirão isso. Não adianta nada fazer grandes obras, orar em público ou fazer sacrifícios se por dentro a pessoa não tem uma relação verdadeira com Deus. As ações externas são apenas o reflexo de algo mais profundo. Se o coração está longe de Deus, não importa o que a pessoa faça, pois tudo se tornará vazio e sem valor. Jesus sabia que essa mensagem não seria fácil de ouvir. Para muitas pessoas da época, a religiosidade estava profundamente enraizada em sua cultura. Eles achavam que eram justos por seguirem as regras, mas Jesus estava dizendo que as regras externas não eram o que realmente importava. O que Deus queria, o que realmente agradava ao Pai, era um coração sincero, disposto a amá-lo, a obedecê-lo e a buscar sua vontade em cada área da vida. Jesus também falou de como, no fim dos tempos, muitas pessoas iriam se surpreender ao ver que, apesar de suas grandes obras e suas ações religiosas, Deus não as reconheceria. Ele usou uma imagem forte e chocante para alertar todos. Muitos me dirão naquele dia: "Senhor, Senhor, não fizemos milagres em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome?" E no entanto, eu lhes direi: "Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Mateus 7:23. Essas palavras, duras e difíceis, eram um alerta. Jesus estava dizendo que não importa o quão impressionantes sejam as coisas que fazemos, se não tivermos uma verdadeira relação com Deus, se nossas ações não forem o reflexo de um coração transformado e dedicado a Ele, tudo será em vão. Deus não está preocupado com as aparências. Ele conhece os corações. A verdadeira relação com Deus não se baseia no que fazemos para impressionar os outros ou para cumprir rituais. Ela se baseia numa conexão sincera, em um desejo genuíno de conhecer a Deus e viver conforme a sua vontade. E aí, já tinha escutado falar dessa parte? Sabia que é assim que Deus nos quer? Coloca nos comentários se você já escutou ou se alguém já te falou sobre essa parte da Bíblia. Essa mensagem, embora desconfortável, é uma das mais poderosas e transformadoras que podemos ouvir. Jesus nos desafia a ir além da religiosidade superficial e a buscar uma relação verdadeira com Deus. Não se trata de seguir regras ou fazer coisas para ser visto pelos outros, mas de permitir que o amor de Deus transforme nosso coração e nos conduza a viver de acordo com a sua vontade. Quando entendemos isso, nossa fé deixa de ser algo externo e se torna algo vivo e transformador. A relação com Deus é pessoal, é íntima e é a base para uma vida que realmente agrada a Ele. E é isso que Jesus queria que todos entendessem. Que a salvação, a verdadeira paz e a alegria que vem de Deus não são encontradas nas aparências, mas em um coração sincero e em uma vida que busca seguir sua vontade, dia após dia. Enquanto a multidão ouvia atentamente, Jesus sabia que muitas dessas pessoas estavam vivendo suas vidas baseadas em algo muito comum e muitas vezes enganoso: a religiosidade externa. Eles cumpriam os rituais, participavam das cerimônias religiosas e, de alguma forma, acreditavam que isso era o suficiente para estar em boa posição diante de Deus. Eles achavam que seguir as regras de aparência e comportamento era o que os tornava justos, mas Jesus tinha algo muito mais profundo para ensinar. Jesus, com a paciência de sempre, começou a falar sobre algo que muitos de seus ouvintes não estavam prontos para ouvir. Ele queria que todos entendessem que não basta apenas seguir as regras religiosas ou fazer boas obras em público para estar perto de Deus. A verdadeira conexão com Deus não era medida pelo que se fazia externamente, mas pelo coração, pelas intenções e pelo relacionamento genuíno com Ele.
Ele sabia que muitas pessoas estavam confiantes de que, ao mostrar seu compromisso com as práticas religiosas, estavam agradando a Deus. Mas isso para Jesus não era suficiente. Jesus olhou para a multidão e, com um tom sério e direto, disse: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." Essas palavras caíram como uma surpresa entre as pessoas. Como assim? Jesus estava dizendo que simplesmente chamá-lo de Senhor ou fazer coisas boas não era o suficiente para garantir a entrada no reino dos céus? A multidão ficou em silêncio, e Jesus, vendo a confusão em seus rostos, continuou a explicar. Ele falava sobre o coração das pessoas, sobre a motivação por trás de suas ações. Ele queria que todos entendessem que a verdadeira fé e a verdadeira relação com Deus não eram baseadas nas aparências ou nas obras externas, mas sim em uma transformação interna, em um coração que realmente desejava conhecer e obedecer a Deus. Jesus então contou uma parábola para ajudar a ilustrar o que ele queria dizer. Ele falou sobre as árvores e seus frutos. Ele disse: "Toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos maus. Não se pode colher figos de espinheiros, nem uvas de abrolhos." Jesus estava explicando que, assim como uma árvore não pode dar frutos bons se for ruim por dentro, nós também não podemos mostrar frutos de uma vida verdadeira com Deus se por dentro não estivermos genuinamente conectados com Ele. Não adianta nada tentar parecer bom por fora, se nosso coração não está alinhado com a vontade de Deus. O relacionamento com Deus é algo profundo, que começa dentro de nós, em nossas atitudes e nossa maneira de pensar e de viver. Ele sabia que havia muitas pessoas ao seu redor que estavam confiantes de que sua religiosidade era suficiente. Talvez eles orassem muito, talvez fizessem grandes ofertas no templo ou até se orgulhassem de suas boas ações. Mas Jesus estava desafiando essas pessoas a irem além. Ele estava dizendo que o que Deus realmente desejava era um coração sincero, disposto a se render à sua vontade, e não uma fé vazia que se baseava em rituais e aparências. Jesus então fez algo que cortou ainda mais fundo. Ele disse que no final dos tempos, muitos daqueles que pensavam estar salvos, porque faziam milagres ou realizavam obras grandiosas, se surpreenderiam ao descobrir que Deus não os conhecia de verdade. Muitos me dirão naquele dia: "Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres." Então eu lhes direi: "Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Mateus 7, 23. Essas palavras foram um grande alerta. Ele estava dizendo que para Deus o que realmente importava não era o que as pessoas faziam de maneira visível ou o que elas mostravam aos outros, mas o relacionamento real que elas tinham com Ele. Mesmo que uma pessoa tivesse feito milagres ou tivesse sido reconhecida por suas ações em nome de Deus, se ela não tivesse um coração puro e uma verdadeira obediência à vontade de Deus, essas ações não significariam nada. Não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. Jesus estava desafiando todos a entenderem que os rituais e as declarações públicas não eram o suficiente para garantir uma verdadeira relação com Deus. Ele sabia que muitas pessoas acreditavam que, se fizessem as orações certas ou seguissem as leis corretamente, estavam cumprindo sua parte. Mas ele não estava interessado em palavras vazias ou em uma obediência que era apenas superficial. Para Jesus, o que realmente importava era a obediência genuína, vinda de um coração transformado, que buscava viver a vontade de Deus todos os dias, não apenas quando as pessoas estavam olhando. Jesus também fez um alerta contra aqueles que buscavam o status religioso, que queriam ser vistos como justos e espirituais pelos outros, mas não estavam dispostos a mudar suas atitudes, a amar verdadeiramente a Deus e ao próximo. Ele disse: "Vós tendes o hábito de limpar o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de intemperança." Novamente, ele os comparou a pratos que pareciam limpos por fora, mas estavam sujos por dentro. A mensagem de Jesus era clara. A verdadeira santidade vem de dentro, e não de uma aparência exterior. A obediência a Deus começa no coração, em nossas atitudes mais íntimas e pessoais, e não apenas nas ações visíveis ou nas palavras proferidas em público. Mas apesar de suas palavras duras, Jesus queria mostrar às pessoas um caminho melhor. Ele não estava condenando a religião em si,
mas sim a religiosidade que não vinha acompanhada de um verdadeiro amor e de uma obediência sincera. Ele queria que todos entendessem que a verdadeira fé não se tratava de seguir regras ou de fazer declarações vazias. A verdadeira fé era sobre viver a vontade de Deus em cada momento, amar aos outros como a nós mesmos e ser transformado internamente. Em um outro momento, Jesus disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada." 20. Isso deixava claro que, para Jesus, o que realmente importava era um coração disposto a obedecer, não por obrigação, mas por amor. A verdadeira obediência vem da relação genuína com Deus, da vontade de viver em sua presença e de seguir seu exemplo. A hipocrisia religiosa que Jesus expôs não era apenas um problema da época, mas um alerta para todos nós. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, podemos cair na tentação de agir de maneira religiosa só para sermos vistos pelos outros? Quantas vezes podemos fazer boas ações, orar ou ir à igreja apenas por costume, sem realmente estar conectados com Deus em nosso coração? A lição que Jesus nos deixa é poderosa. Não basta aparecer. Não basta seguir rituais ou fazer boas obras para mostrar aos outros o quão espirituais somos. O que Deus realmente quer de nós é uma obediência genuína, um coração sincero que o busque todos os dias, não apenas quando estamos sendo observados. Ele quer que vivamos sua vontade em nossos relacionamentos, nas pequenas ações do dia a dia, nas nossas escolhas mais íntimas. E é aí que o verdadeiro relacionamento com Deus acontece. Em um pequeno vilarejo, onde as pessoas se reuniam para ouvir Jesus, ele estava mais uma vez rodeado por uma grande multidão. Todos estavam atentos, mas não sabiam ao certo o que esperar. Jesus, com seu olhar penetrante e palavras carregadas de sabedoria, sabia que o que ele tinha a dizer naquele momento era mais do que uma simples lição. Era algo que poderia mudar a vida de todos que o ouviam, pois ele estava prestes a revelar a verdade profunda sobre o que realmente significava segui-lo. Enquanto os discípulos e os outros observadores aguardavam, Jesus começou a falar sobre a natureza da verdadeira fé. Muitos haviam chegado ali esperando ouvir palavras sobre milagres ou promessas grandiosas, mas Jesus sabia que o que as pessoas realmente precisavam entender era o que estava por trás da verdadeira transformação que ele oferecia. Não se tratava de um simples ato de crer, mas de viver de acordo com a vontade do Pai, refletindo uma mudança genuína no coração. Jesus se levantou, olhando para a multidão, e com um tom sério, mas cheio de compaixão, ele disse: "Não todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." Essas palavras causaram um silêncio imediato. Muitas pessoas ali pensavam que a fé se tratava apenas de acreditar, de dizer as palavras certas ou de realizar gestos religiosos. Mas Jesus estava desafiando essa visão. Ele estava dizendo que a verdadeira fé não é apenas uma questão de palavras, de confissões públicas ou de cerimônias. A verdadeira fé é uma mudança profunda que começa no coração e se reflete nas ações, no modo como vivemos. Jesus não estava dizendo que crer em Deus era desimportante, mas estava deixando claro que essa fé verdadeira se manifesta em como vivemos a vontade de Deus no nosso dia a dia. Não se trata apenas de dizer Senhor, Senhor, mas de realmente seguir o que Ele nos ensina, de agir conforme seus princípios, de refletir seu amor, sua bondade, sua verdade. Antes de continuarmos, dá uma olhada rápida para ver se você já está inscrito. Vou trazer conteúdos iguais a esse e trazer descobertas profundas e enriquecedoras sobre a Bíblia para você. Vai ser uma jornada que vai elevar sua fé e entendimento. Jesus, sempre o mestre que ensinava de forma simples, mas profunda, foi ainda mais claro ao falar sobre a verdadeira transformação que acontece quando seguimos a sua vontade. Ele usou a metáfora da árvore e seus frutos para explicar como a fé genuína se reflete na vida de uma pessoa. Assim, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos maus. Não se pode colher figos de espinheiros, nem uvas de abrolhos. O que Jesus estava dizendo era simples, mas poderoso. Se uma pessoa tem fé genuína, sua vida será transformada, e isso será evidente em suas ações.